Olá, leitores! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Milena e hoje eu vou mostrar a lista de livros que eu tenho para ler até o final desse ano, de 2024, caso você esteja vendo em outro ano. Então vamos para o primeiro livro, que não vai ser a ordem que eu vou ler, não vai ser a minha ordem de leitura, eu só vou mostrar independente da ordem. Pode ser que eu leia esse antes, aquele depois, então eu vou mostrar os livros que eu tenho para ler. E estou me propondo a fazer tipo um desafio. Eu só vou poder comprar novos livros quando eu terminar esses da minha lista, dessa lista que eu tenho para ler. Porque antes eu acumulava muitos livros, tanto é que faz anos que eu comprei alguns. E eu tô querendo ler, porque eu tenho agonia de ter livro não acabado, esperando há muito tempo. Faz tipo uns 10 anos que eu tenho alguns livros desse e não li ainda. Então, vamos lá, começar a lista. O primeiro livro é As Cruzadas, que na verdade ele é um box com 5 livros, que conta a história das Cruzadas. Foi um historiador que escreveu, o Thomas Asbridge, acho que é assim que pronuncia, e eu tenho muita curiosidade de aprender sobre as Cruzadas, porque desde pequena meu pai sempre assistiu esse tipo de filme, eu sempre me interessei, mas achava o filme legal, mas eu nunca soube direito como é que foi essa história das Cruzadas. Então, nesse primeiro livro, ele vai tratar sobre o início das Cruzadas, da ordem que o Papa deu para os cruzados para eles irem para Jerusalém, para tomar as terras, provavelmente, ou converter todo mundo ao cristianismo. Como eu disse antes, eu não sei como é a história das cruzadas. Então, o segundo livro, A Reação do Islã, provavelmente vai tratar sobre a reação do povo islâmico com a chegada dos cruzados, querendo propagar o cristianismo, fazendo tudo em nome de Deus, seguindo as ordens do Papa, que era a autoridade máxima na época. O terceiro livro fala sobre o Desafio dos Campeões, vai retratar a Terceira Cruzada, o que aconteceu até chegar na Terceira Cruzada, e vai falar sobre um personagem muito famoso, que é o Ricardo Coração de Leão. Aqui o autor vai explicar com detalhes quem foi a pessoa, Ricardo Coração de Leão, e o personagem, a lenda que todos falam, que é famoso nas mídias, nos filmes que a gente vê, até nos desenhos. Então, o quarto livro, A Luta pela Sobrevivência, pelo que eu li na sinopse, está explicando sobre como os cruzados estavam tendo dificuldades em tomar a Terra Santa, que ainda estava em posse do Islã, e eles estavam repensando sobre retomar a luta e lutar em nome de Deus. E nesse último volume, o autor explica como a cruzada ceifou inúmeras vidas, e também ele faz uma análise sobre como, por conta dessas cruzadas, o cristianismo conseguiu ser expandido para novos lugares, novos territórios. Pronto, então esses são os 5 livros que eu quero ler sobre as cruzadas, e vamos para o próximo. O próximo livro é A Velha Loja de Curiosidades, do Charles Dickens. Ele tem 2 volumes. Ele conta a história de uma menina. Eu comecei a ler o comecinho e estou aprendendo a fazer marcações e estou escrevendo alguma coisinha ou outra assim, mas eu escrevo de borracha a lápis, porque eu posso apagar com borracha, e eu tenho pena de estragar os livros, então estou começando a me aventurar nesse mundo da marcação dos livros. Conta a história de uma criança, de uma menininha chamada Nell, que ela mora com seu avô, e ela que cuida da casa, cuida dele, mesmo sendo tão pequena. Se eu não me engano, a mãe dela abandonou ela quando era pequena, e quem cuida é o avô. Só que o avô tá devendo o aluguel da loja, e a pessoa que loca a loja para ele começa a cobrar, e ele é um carinha ameaçador. Ele é bem baixinho, só que ele é super parrudão e, oh meu Deus, bota moral. Então... Então, ele vai começar a ameaçar o avô da Nell para pagar o aluguel da loja. E como as ameaças
pelo que eu li na sinopse, eu ainda não cheguei nessa parte, eles vão ter que fugir desse lugar que moram e procurar outro lugar para morar. É isso, essas são minhas... Eu tô contando como a segunda leitura, mesmo sendo 2 livros e mesmo tendo esses 5 livros na frente, porque é um box da mesma história, então eu conto como um. Esse daqui também eu conto como um. Então, segundo livro. O terceiro livro é a História da Moda, que tem gravuras explicando cada era da moda, desde os tempos egípcios até hoje em dia. Tem várias imagens. Eu me interesso por moda e eu assisti a um canal no YouTube que eu não lembro, acho que é Descomplicando a Moda. E a dona do canal recomendou esse livro para quem se interessa em estudar moda. Então, esse daqui eu comprei na estante virtual, acho que uns 20, 30 reais, não foi muito caro. Esse livro é usado, mas está em perfeito estado, porque é um livro novo, estava uns 120, 100 reais por aí. Eu achei muito caro, então fui comprar usado e encontrei ele por 20 reais. O quarto livro é Cai o Pano, da Agatha Christie, e conta a história do Hercule Poirot. É um investigador, um detetive, só que nessa história ele já está aposentado. Ele retorna ao lugar que ele fez sua primeira investigação. Ele volta com um amigo dele, só que agora o local, que era uma mansão, foi transformado em um hotel. E nesse mesmo hotel está hospedado um criminoso, que ele cometeu 5 assassinatos, e o Hercule suspeita que vai acontecer um sexto crime. Ele quer tentar desvendar, ele quer impedir que o crime aconteça. Essa é a história. Eu nunca li nenhum livro da Agatha Christie, eu só assisti 2 filmes, o Assassinato no Expresso do Oriente, que tem o Johnny Depp e vários atores famosos, e outro que eu não lembro o nome. E esse é o quarto livro. O quinto livro é do Joseph Jacobs, é o Conto de Fadas Celtas. Tem uma coletânea sobre... Não tenho certeza se é do mesmo autor, mas tem Conto de Fadas Celtas, Contos de Fadas ingleses e de várias outras culturas e países. Eu gostei desse daqui, que eu me interesso pela cultura celta. São vários contos populares lá do folclore. Tipo, a gente tem aqui Saci, Curupira, por aqui é bem isso também, com as figuras mitológicas célticas. É um livrinho de contos, acho que dá pra ler em um dia, ele é bem fininho. Tem 192 páginas, então como são contos também, acho que a gente lê mais rápido. Esse daqui eu comprei faz um tempo, junto com o próximo que eu vou mostrar, só que eu não tava muito na vibe de ler livrinho rápido, eu não tava com vontade de ler. Eu tô voltando esses dias a ler mais, e por isso eu tô me propondo esse desafio de ler todos esses livros até o fim do ano. O sexto livro, que eu comprei junto com o anterior, é O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, do H.P. Lovecraft. Eu tinha lido um livro... Eu tinha lido esse livro, Aconteceu Naquele Verão. São várias histórias de vários autores aqui, e tem uma história que é super apocalíptica e tal. É tipo uma historinha de terror, que um dos personagens, ele tem um Cthulhu moranguinho, que sempre falam Cthulhu moranguinho, que é Cthulhu, eu não sabia o que era. E eu vi que era essa criatura aqui, e moranguinho porque ele tava com a roupinha da Moranguinho, daquela bonequinha lá que todo mundo conhece. Acho que todo mundo conhece. Então, são vários contos da H.P. Lovecraft. Provavelmente é bem rapidinho de ler também. Tem O Chamado de Cthulhu, Dagon, a música de Eric Zahn, O Horror de Dan Witch, A Sombra Fora do Tempo, Os Ratos nas Paredes, Os Gatos de Ultar e A Cor que Saiu do Espaço. Nunca li nenhum conto dele, mas eu sei que o Cthulhu é famoso, tem até em mesas de RPG, as pessoas jogam baseado nessa história. E é isso. Esse daqui é o sexto livro. O sétimo livro é Lucila, é do José de Alencar.
E esse livro aqui é daqueles livros obrigatórios na escola, provavelmente você teve que ler. Eu também. Só que eu comecei a ler, eu não gostei. E também quando você tem 14, 15 anos, você não se interessa por literatura brasileira clássica. Eu não quis ler, eu peguei para ler esses dias, também não gostei da leitura, então acho que eu vou ler esses outros livros primeiro para ler esse daqui por último, porque a linguagem é muito arcaica. Eu não entendo muita coisa que falam. O autor escreve com muitos floreios. Eu não gosto desse tipo de leitura. Então, vou deixar para quando minha cabeça estiver mais madura e acostumada a ler. Eu lia muito na adolescência, no início da adolescência. Aconteceram várias coisas na minha vida, assim. Eu acabei perdendo interesse por leitura. Só que agora tá voltando. Eu, tipo, nunca parei de ler, mas eu li bem menos do que eu costumava ler. Que toda semana eu tava lendo um livro novo, até porque eu tinha tempo por só estudar. Só que quando a gente cresce, a gente não tem tempo, aí eu fui deixando de lado. E aí? Tô retomando minhas leituras agora e tô gostando. Esse daqui é O Grande Conflito, da Ellen G. White. Para quem é de igreja, sabe? Eu não sou de igreja. Eu sou cristã, mas eu não frequento nenhuma igreja. Mas, se eu não me engano, quem lê muito esse livro e essa autora, ela era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A história de como eu consegui esse livro aqui. Minha mãe foi no supermercado e tinham umas moças lá da igreja que elas tem aqueles carrinhos, acho que todo mundo já viu na rua por aí, que as meninas entregam panfletos. Testemunhas de Jeová, por exemplo, entregam aqueles panfletinhos da revista Despertar. E essas da Adventista estavam entregando esse livro. Aí minha mãe pegou e eu disse, poxa, legal, né? Aí eu quero ler essa história porque, se eu não me engano, a autora fala sobre o Apocalipse. Então, eu me interesso por esse tipo de história, sendo real ou não. Para quem acredita, quem não acredita, fica a critério de vocês. Eu gosto da história por si só, se for real ou não. Então, esse daqui é o 8º livro. Já tá acabando. O 9º livro é De Ponta Cabeça, da Cris Bertolucci. Esse daqui não é bem um livro que você vai parar e ler todo. Esse daqui é um livro de receitas. E ele é um livro de receitas de tricô. E a autora fez questão de mostrar a lombada costurada, assim, por tricô ser um trabalho manual, ela quis mostrar esse trabalho com linhas no livro dela. Essa é a ideia dela. Basicamente, esse livro é um livro de receitas, ensina a fazer esse suéter, e eu gosto de fazer tricô e crochê. Então, assim, tem várias fotos dos modelos, tem a receita incidida e tal. Então, é isso. Esse livro, eu quero ler ele e fazer as peças. Algumas, pelo menos. Todas eu não sei, porque eu demoro muito fazendo tricô. No crochê eu sou mais rápido. E o penúltimo livro, que eu achei que faltava 2, mas faltam 3. Esse daqui é o Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Meu pai comprou também faz muito tempo. Acho que ele leu já, deve ter lido. Ele é bem gigantão em comparação a um livro normal. Ele tem muitas imagens, eu gosto. A primeira vez que eu ouvi falar em Dom Quixote foi no desenho As Trigêmeas, que é um episódiozinho muito engraçado e fofinho, que ele fica atrás da doce meiga Dulcinea. E eu me interesso por essa história. Faz tempo que meu pai comprou esse livro e eu quero muito ler. O último é O Cão dos Baskerville, do Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. Então, essa daqui é uma aventura do Sherlock Holmes. Meu pai também comprou esse livro quando eu era pequena, só que não era o tipo de livro que eu me interessava também. Mas agora eu me interesso e eu vou ler ele. Então, essa foi a lista de livros que eu tenho para ler. Opa, calma. O último livro é O Médico e o Monstro, que eu tô lendo, que é do Robert Louis Stevenson. Eu tô lendo no Kindle. Eu comprei ele há pouco tempo, acho que há um mês atrás, ou menos. Não foi pela Amazon, porque eu tive uma dor de cabeça com a Amazon e posso deixar essa história para outro dia ou não contá-la. Coloquei um pop socket aqui
para ficar melhor de segurar. Eu achava que era tipo Frankenstein, porque o médico e o monstro é bem parecido. Eu fui pesquisar para ver o que é que tinha sido escrito primeiro, Frankenstein ou o médico e o monstro, e eu descobri que são duas histórias totalmente diferentes. O Frankenstein é a história de um cientista que criou o monstro lá. O Frankenstein é o nome do médico e o nome do cientista. Ele é cientista médico. Frankenstein? Sim. Os dois. Pronto. Esse cientista, o Frankenstein, Victor Frankenstein, foi a Mary Shelley que escreveu. Conta a história desse cientista que ele vai criar um ser humano de várias partes de outras pessoas. O médico e o monstro, ele é a história de um médico que ele quer fazer experimentos, só que ele testa nele mesmo, experimentos científicos. Durante a noite, ele se transforma num monstro. Tô bem no comecinho do livro, eu demorei nas primeiras 3 páginas, eu não tive muito saco para ler, mas eu me forcei a ler a 4ª, a 5ª página e a história foi ficando muito interessante. O advogado desse médico, ele vê que a casa é muito esquisita e só um homenzinho estranho fica entrando nessa casa de vez em quando e ele não vê o cliente dele, que é o dono dessa casa. Sendo que tem um testamento, se ele desaparecer por uns 3 meses, eu acho, o dono dessa casa, o cliente do advogado, se ele sumir ou se ele morrer, quem fica com tudo dele é essa pessoa, que se chama Mr. Hyde. Ele é a única pessoa que se vê movimentando essa casa, entrando e saindo, mas a chaminé está funcionando, tem umas janelas que estão sempre limpas, as janelas da casa. Então, esse advogado quer investigar para saber quem é essa pessoa e se ele fez alguma coisa contra a vida do cliente dele para ele poder receber a herança. Eu tô bem no comecinho da história, ele começou a investigar agora, ficar de tocaia na casa acho que é Mr. Jerk, algo do tipo. Então, é isso. Eu tenho todos esses livros para ler, provavelmente. Eu terminando de ler esse livro aqui, eu vou continuar com A Velha Loja de Curiosidade. Eu quero fazer outros vídeos falando sobre o livro, como está o andamento do livro. Ou então, depois que eu terminar de ler, é que eu vou fazer um livro só falando sobre o médico e o monstro e os outros livros que eu for lendo. Mas eu quero ficar voltando no canal, fazendo outros vídeos, atualizando sobre a minha lista. Se eu tô conseguindo ler, se eu não tô conseguindo. Eu não sou dessas leitoras que ficam lendo trocentas páginas por dia, metade do livro, um livro em um dia, um livro de 300 páginas. Eu leio no meu tempo, leio pouquinho, às vezes eu pego, fico 1 hora lendo, às vezes eu fico 5 minutinhos, 15 minutinhos, e provavelmente vai ser 5 minutinhos por dia. Então, é isso. Por hoje é só. Se inscrevam se gostaram do vídeo, e os próximos vídeos vão ser melhores do que esse, porque esse é meu primeiro vídeo e eu estou começando agora, estou testando como é que faz o vídeo, que faz a edição, então tô aprendendo e assim vamos melhorando sempre.